Destaques na edição de sexta-feira do Girassol Jornal. A solução precária que acolhe mais de 100 crianças que se encontram fora do sistema de ensino no Kazanga. Quina, boa noite. Boa noite, Simeão. Temos outros títulos para hoje. Também olhamos para a resistência negativa dos cidadãos em relação à venda desordenada em pontos proibidos. Novos pronunciamentos no caso da greve dos professores no ensino superior. O Centro Regional de Energias Renováveis, inaugurado em Luanda. Pessoas na busca, na busca de soluções para a redução do desemprego juvenil no país. No especial Março, o exemplo da mulher que brilha como professora no ensino especial. Olá, boa noite. Olá, bem-vindo. Começamos hoje no Kazanga, Terra Vermelha, e com iniciativa de uma cidadã que dá o seu melhor para ajudar crianças que estão fora do sistema normal de ensino. Nossa equipa visitou o recinto adaptado por esta senhora, num espaço precário, sem condições, e que acolhe mais de 100 crianças que aí aprendem a ler e a escrever. Acompanhe. Várias crianças estão fora do sistema de ensino-aprendizagem na Terra Vermelha, município do Kazanga, devido ao número de escolas públicas na zona e à falta de condições financeiras das famílias. Face a esta realidade, surgiu a escola no meu bairro, Embo, um espaço solidário criado por uma pastora onde 143 crianças estudam e alimentam-se todos os dias. A Embo carece de quase tudo, principalmente carteiras, quadro, espaço e segurança. Os encarregados de educação afirmam que esta escola veio salvar os filhos da delinquência. Se senti mesmo como tinha que colocar o custo de vida. E desde que os meninos iniciaram a estudar aqui, gostei, estou a gostar mesmo muito, não paga nada. Nenhum questão, até tem direito à comida. Não é todo filho da camada baixa que tem condições de ir estudar daqui até Angola, Cuba, no sítio de onde tem. E também para se encontrar a vaga é sorte. Mas senão, nós como pessoa desgraçada da vida é difícil. Estamos a gostar, estamos a remendar do que para nossos filhos não ficarem também na delinquência e não ficar mesmo analfabeto. É nestas condições que a maioria das crianças que fazem parte das 140 que estudam aqui na escola Embo aprendem a ler e a escrever. E no momento do intervalo, elas saem das salas de aulas e vêm exatamente neste lugar para poder então brincar, porque eles já não têm outro lugar para o recreio. E neste espaço, conforme pode perceber, né, a partir destas imagens, não há condições para que as crianças possam brincar da melhor forma possível. Eu aprendi que a alimentação vegetal tem rama, repolho, pretendo ser doutora. Já aprendi abecedário, a contar de até 50. Com a vontade de garantir um futuro seguro às crianças, os funcionários voluntários explicam como é o dia a dia. 17 anos. Eu abracei esta iniciativa porque é uma oportunidade que nós temos de ajudar algumas crianças que estão fora do ensino. Graças a Deus conseguimos alcançar muitas crianças e queremos que vamos alcançar ainda mais. A escola tem pouca segurança e também não temos carteiras, não temos quadro e às vezes dificulta muito o nosso trabalho. Estamos aqui para servir as crianças, mostrar o futuro para as crianças, mostrar o amanhã. Agora vamos para a escola distribuir a comida para as crianças lá na escola. Me sinto honrada, é uma bênção ajudar as crianças aqui na comunidade. E gostaríamos que tivéssemos apoio, que organizasse só pelo menos a nossa cozinha. Em representação da pastora Ruth Frederico, que realizou o projeto Embo, a subdiretora pedagógica da Embo garantiu que só procura dar esperança de uma vida melhor às crianças e às famílias, apesar das dificuldades que enfrentam diariamente. Desejamos ter um espaço como refeitório. Isto é porque queríamos deixar de estar a fazer a alimentação aqui dentro das salas, porque normalmente nós nos alimentamos dentro das salas. Quando chove, entra muita água, mas muita água, de maneira que nós não conseguimos estudar.
por favor, nos ajudem naquilo que o Senhor colocar no vosso coração, porque precisamos muito mesmo da vossa ajuda para que a EMBO permaneça. A escola no meu bairro, Embo, foi criada em 2016 e tem 8 voluntários. Além do Kazenga, está também em Viana e Bairro Popular. Até agora, cuida cerca de 200 crianças carentes nas 3 zonas da província de Luanda. E no caso das vendas proibidas em locais já identificados, continua a resistência negativa dos cidadãos em alguns pontos. Como são os casos da chamada Zona da Teixeira e do Calemba 2, onde a venda desordenada e os constrangimentos aliados à prática continuam patentes. Passadas 2 semanas depois da constatação feita por nós em locais cuja venda desordenada está proibida pelo governo de Luanda, a situação prevalece. No Largo da Teixeira, por exemplo, ninguém desiste de vender, mesmo correndo risco de vida. Nós sabemos que aqui não é lugar próprio para vender. Estamos a insistir porque há fome, temos filhos para criar. Se nós não tirar o pão aqui, onde é que nós vamos tirar? Nós não sabemos, queremos um mercado grande, confortável. Se nos derem um mercado grande, nós vamos sair daqui, vamos deixar o passeio. A circulação rodoviária nesta zona tem ficado comprometida todos os dias por causa dos vendedores que trocaram os mercados pelos passeios. Nós, como automobilistas, ficamos sem saber se é asfalto ou é mercado. Então, tem de haver uma intervenção, principalmente nessa venda de rua, antes que haja danos maiores. Porque se um carro perde os travões aqui, a única solução é por cima das senhoras. Creio eu que não é vontade delas venderem cá na rua, porque o sol em si já podia lixotar, mas como são mães de filhos, é necessário, eu acho que elas têm que continuar. Apesar da placa que indica a proibição da venda desordenada neste local da Zona da Teixeira, os vendedores continuam a resistir às orientações emanadas pelo governo da província de Luanda, que proíbe a venda desordenada e justificam as suas razões. Com fiscal ou sem fiscal, mas a fome obriga para nós vender. Onde é que nós vamos? Se nos darem um mercado próprio e grande para nós vender, prometemos que nós saímos daqui, mas sem local, nós não vamos sair daqui, vamos continuar mesmo aqui. Esse mercado é tão pequeno que não cabe nós lá. Entretanto, no interior do mercado, as comerciantes dizem que têm registrado baixa nas vendas devido à concorrência das senhoras do lado de fora. Nós aqui não vendemos nada, porque umas vendem a minha mãe vende feijão. O feijão nós compramos a 700 a 500. Elas estão a vender aí fora o preço que nós já calculamos e nós aqui dentro temos que vender a 800. Não vendemos mesmo quase nada. Porque eles já estão habituados a vender fora, pai. Não dão só desculpa porque não tem lugar. Ainda que lhes dá lugar, não vão vir. Vão mais lá fora do que aqui dentro. E nós aqui dentro não vendemos. E nós diariamente pagamos ficha. Situação semelhante é o que se verifica da rotunda da Camama até o Calemba 2. Que nós dá para ir vender, por isso que nós fica só assim. No Ixota, vamos na Pepe bem cheio, não temos espaço, é por isso que nós já continuar sempre a vender sempre aqui na Calemba 2. E aqui na Calemba 2 não temos mesmo sítio para nós vender. Não temos mesmo, pai. Nós queremos para nos mostrar mesmo o mercado que nós dá para sair daqui. Vale referir que desde o passado dia 31 de janeiro do corrente ano, o governo da província de Luanda tem realizado um trabalho de reordenamento do comércio para a melhoria das vias de acesso aos mercados e da imagem da capital. A ministra do Ensino Superior voltou hoje a pronunciar-se sobre a situação da greve dos professores. Que continua em curso. É uma paralisação por tempo indeterminado. A ministra reafirmou que o Estado insiste nas negociações. Salários condignos, melhores condições laborais e seguro de saúde são das principais preocupações que constam do caderno reivindicativo dos professores do ensino superior. Situação que motivou, desde o dia 27 de fevereiro de 2022, uma greve por tempo indeterminado. De lá para cá, permanece o braço de ferro entre o sindicato e o Ministério de Tutela. Recentemente, os docentes universitários criticaram uma circular que orienta a marcação de faltas aos grevistas, um posicionamento considerado por eles como uma medida de coação.
Dos 5 pontos do caderno reivindicativo apresentado pelo Sindicato dos Professores do Ensino Superior de Angola, 3 ficaram resolvidos: a verba de apoio às instituições, a criação de fundos para a investigação científica e a formação contínua dos docentes. Está demonstrado que iremos fazer o pagamento da formação de docentes que se encontram por conta própria fora do país, em formação pós-graduada, que estão efetivamente já em formação pós-graduada, não os que vão começar, assim como os que estão nessa mesma situação no país, é fazer formação pós-graduada por conta própria. E temos um projeto que está dentro do nosso plano de desenvolvimento sectorial, que prevê, então, de uma forma regular, a formação contínua de docentes. A greve, que é a segunda, acontece no ensino superior em menos de 3 meses. Em 24 de outubro de 2022 a 30 de novembro do mesmo ano, os docentes universitários já tinham paralisado as suas atividades. Os dados do sindicato mostram que, a nível nacional, cerca de 3.400 docentes do ensino superior oferem um salário médio de 373 mil kwanzas, sendo que o ordenado de um professor catedrático pode chegar aos 593 kwanzas. Sobre os salários, a ministra do Ensino Superior respondeu: não foi possível resolver na medida da reivindicação do sindicato. Naturalmente que é um aspecto que ultrapassa o departamento ministerial e que certamente vai continuar a merecer da parte do governo a análise no quadro que é possível, tendo em conta que os salários são questões de natureza transversal. Nesta sexta-feira, em Luanda, foi lançada a primeira pedra para a construção do Parque de Ciência e Tecnologia. Com o aumento do número de investigadores científicos que o país vem ganhando e o número de publicações divulgadas, a construção do parque surge para dar resposta a essas necessidades, além de contribuir para a criação de mais empregos. Portanto, o Parque de Ciência e Tecnologia de Luanda tem como objetivo, digamos, aproximar as instituições de ensino superior, as instituições de investigação científica, o governo e o próprio mercado, a comunidade. Vai ser possível dar ao Centro Nacional de Investigação Científica a dignidade que ele tem de ter, porque neste momento está em condições portanto, de degradação da sua infraestrutura, não tem laboratórios, portanto será completamente reabilitado. No próximo bloco, visita de trabalho ao Japão. O Presidente da República deixou hoje o país. Ainda nesta edição, desenvolvimentos sobre o Centro Regional de Energias Renováveis, inaugurado hoje em Luanda. Não perca daqui a pouco os detalhes depois do intervalo. Voltamos a seguir. Até já. Já de volta, a segunda parte do jornal. O Presidente da República deixou hoje o país com destino ao Japão em visita de trabalho. A visita começa oficialmente no dia 12, uma agenda de 3 dias focada no fortalecimento da cooperação entre Angola e o Japão. O chefe de Estado desloca-se ao Japão a convite das autoridades daquele país asiático. São 3 dias de agenda de trabalho que começa oficialmente no dia 12. Estão previstos encontros ao mais alto nível em Tóquio. É também destaque no programa o Fórum de Negócios Japão-Angola, agendado para segunda-feira, onde se espera que o presidente João Lourenço venha a apelar o investimento empresariado japonês no mercado nacional. O programa, adiantado pela Secretaria de Imprensa da Presidência, indica ainda que a visita do presidente João Lourenço ao Japão envolve igualmente as cidades de Nagoya e Kyoto, onde terão atividades de caráter cultural e protocolar. Na deslocação, o chefe de Estado se faz acompanhar da primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço. Os dois países pretendem elevar a cooperação nos domínios político, econômico e cultural, dinamizar o processo de industrialização e superar os desafios nas áreas da agricultura, sem deixar de parte os negócios nos ramos do petróleo e mineração. A cooperação bilateral entre Angola e o Japão começou em 1988. Angola ganhou hoje um Centro Regional de Energias Renováveis, inaugurado pelo Ministro da Energia e Águas. Trata-se de uma instituição especializada que, segundo o Estado, poderá, entre outras vantagens, permitir a criação de um mercado regional integrado a nível da África Central.
Orçado em 9,8 milhões de euros para os primeiros 5 anos, o Centro Regional de Energia Renovável na África Central, inaugurado hoje em Luanda, vai assegurar a coordenação da implementação da política da Comunidade Econômica dos Estados da África Central. Esse é um centro, vamos dizer, que não produz energia, é um centro de estudos sobre energias renováveis. Nós temos aqui em Angola, vocês viram aí nos painéis, o centro em Biópio, o centro em Cabinda, portanto, tudo isso como é que se integra na rede de energia nacional? Como é que tudo isto pode ajudar a nossa região a deixar de emitir dióxido de carbono para a atmosfera? Portanto, todo esse estudo vai se fazer aqui neste centro. O presidente da Comunidade Econômica dos Estados-membros da África Central considerou que os principais parceiros deste centro são os jovens criadores e inventores que podem encontrar neste centro portas abertas para a submissão de seus projetos voltados ao setor das energias. Lancei um desafio aos inventores, aos cientistas angolanos para catalogarem os seus projetos. O centro também tem a função de procurar investimento, financiamento para projetos ligados à energia. Vamos lá imaginar, os nossos inventores aqui que ganham várias medalhas, mas às vezes há sempre o problema de financiamento dos seus projetos. Apresentam o centro e o centro pode buscar financiamento para esses projetos. O centro tem a capacidade para criar estratégias para o aumento de produção de eletricidade proveniente de fontes renováveis, bem como da interligação das linhas elétricas nos respectivos territórios, a eletrificação transfronteiriça das localidades e dos aglomerados, podendo até estreitar a cooperação e as relações de vizinhança entre os Estados-membros mediante o desenvolvimento de infraestruturas. E o que nós pretendemos, de facto, é utilizar estes vastos recursos energéticos renováveis para combater esta pobreza energética, fazer com que, de facto, esta energia que pode ser produzida, enfim, a custos baixos e também não polui o ambiente, possa chegar às zonas rurais, possa chegar, de facto, àquelas comunidades que hoje não têm acesso a fontes de energia para satisfazer as suas necessidades. A implantação do centro foi feita na antiga base operacional do GAMEC, no município de Viana, instalações recuperadas pelo governo angolano com valor gasto de $200 mil do Orçamento Geral do Estado. Este é o resultado da reunião dos ministros responsáveis pela energia dos Estados-membros da Comunidade Econômica da África Central e vai gerar cerca de 200 postos de trabalhos diretos. Recorda-se que em 2020 Angola aderiu ao Acordo de Paris com o comprometimento da redução do dióxido de carbono para manter o aumento da temperatura do planeta abaixo dos 2 graus centígrados. E em 2008, cerca de 19% do consumo mundial de energia veio de energias renováveis, com 13% provenientes da tradicional biomassa e aproximadamente 3% a partir da hidroeletricidade. E de inauguração não é tudo. O mercado ganhou também hoje em Luanda uma refinaria de sal. Um empreendimento de iniciativa privada que garantiu emprego a cerca de 50 cidadãos. O sal, formado principalmente pelo composto químico cloreto de sódio, tem como principal função no organismo garantir o equilíbrio dos fluidos corporais, assim como regular o ritmo cardíaco, o volume de sangue, a transmissão de impulsos nervosos e as contrações musculares e outros. É utilizado desde os tempos antigos para conservar alimentos. Hoje, ele é amplamente utilizado como tempero na culinária, mas antes passa por alguns processos de modos a ter certeza que o produto refinado tem qualidade e serve para o consumo humano, tal como explica a engenheira química. Fizemos a recolha da amostra a partir de lá, das naves, trazemos aqui para o laboratório e geralmente nós fizemos a análise da umidade, do sal, dos cloretos, preparamos o iodo, também analisamos se o iodo está corretamente no sal ou não, vimos as impurezas do sal, se tem muita impureza ou não, se precisamos ainda de aumentar a água ou não. Então esse todo trabalho, essa toda análise nós fizemos aqui no laboratório para garantir que o sal tenha uma boa qualidade. O sal produzido nesta fábrica é comercializado pelos mercados formais e informais do país e comporta várias embalagens e preço para todos os bolsos, tal como fala a promotora de venda.
Nossos clientes são de todos os níveis, de grande a pequeno porte, e todos têm acesso ao sal. As mamães zungueiras, que essa é a minha área de atuação, elas conseguem o sal através dos grandes clientes postos de mercados informais da cidade de Luanda. É só para dizer que nós temos o sal, a embalagem de 500 gramas, temos a embalagem de 1 quilo, que é o grosso para a cozinha, e temos a embalagem de 250 gramas, que é para a mesa, e temos a embalagem em frasco, que é o nosso sal topo, que é de 250 gramas. Então toda a família angolana tem acesso ao nosso sal. Com uma capacidade mensal de 1.000 toneladas produzidas, essa refinaria emprega mais de 40 jovens angolanos e até o final do ano pretende aumentar este número para 140 jovens. E no mês dedicado às mulheres, falamos com algumas funcionárias da refinaria de sal que explicam o trabalho que fazem. Trabalhamos na área da empacotação e neste momento estamos a trabalhar na área do rótulo para pôr os enfeites dos bidões, como podem ver aqui. Eu sou operadora de máquina de sal fino, ao mesmo tempo também ponho um rótulo, que é esses bidões que estamos a fazer agora. Em fração de pouco tempo, encontrei colegas e chefes também que sabem ensinar e eu consegui aprender em fração de pouco tempo. Normalmente, quando o sal sai da máquina, então vai para o peso. Nós pesamos, depois vai para a empacotadora. O ministro da Indústria e Comércio apela ao empresariado nacional a investir na produção de sal e dá garantias de que existe financiamento para apoiar iniciativas neste ramo. Como vocês sabem, tinha muita atividade no setor primário, ou seja, a produção de matéria-prima, mas não tínhamos muitos empresários na parte industrial. E eu gostava de deixar aqui um apelo ao empresariado nacional. Nós temos condições para apoiar, incluindo financeiramente projetos para a refinação de sal. Temos toda a cadeia produtiva disponível para ser apoiada e o que gostávamos era que houvesse iniciativas nesse sentido que nós vamos apoiar. Negócios entre Argentina e Angola dominaram o encontro de altos responsáveis das câmaras de comércio dos dois países. O encontro teve lugar em Buenos Aires e abordou a importância da diversificação económica, assim como a identificação de novas áreas para investimento. As potencialidades econômicas de Angola, a importância da diversificação econômica, bem como a identificação de áreas para investimentos nos dois países, dominaram o primeiro encontro de negócios entre a Câmara de Comércio e Indústria Angola-Argentina e a União de Comércio e Indústria. O presidente da União de Comércio e Indústria Argentina-Angola fala da importância desta parceria. Confiamos plenamente no compromisso da República de Angola y por supuesto sus autoridades gubernamentales para otorgar todas las garantías y el acompañamiento necesario para que nuestros empresarios puedan agrandar el sistema de operaciones comerciales entre ambos países. La República de Angola, con la gran aceptación de la Cámara angolana, nos demuestra su trabajo y su esfuerzo por la diversificación de la economía, el fortalecimiento de sus sectores productivos y de la necesidad de esa cooperación con Argentina. Evento donde ya hay empresarios argentinos que han confiado fuertemente en Angola. O encontro serviu também para os participantes abordarem estratégias para um plano de transferência de conhecimento e projetar iniciativas para que a importação e exportação entre os dois países seja fortalecida. Pensamos que a Argentina é um país que está preparado para fazer um casamento com Angola. Nesta fase em que nós estamos a fazer a inversão daquilo que é a dependência do petróleo para podermos então transformar a parte produtiva no agronegócio. Angola, neste momento, tem grandes desafios na revolução de produção e pensamos que esse casamento vai ser frutífero. Angola tem um ambiente de negócio propício para então absorver o setor privado argentino e então trabalhamos juntos nesse processo de diversificação. Angola esteve representada por uma delegação de 10 pessoas,
Temas ligados ao agronegócio, indústria de base, não agrícola, mineiros, energia, logística e transportes estiveram na base do encontro. Contacto com a redação a seguir para um rápido olhar a outros assuntos que marcam o dia hoje. E é com a Cristovina Bunga. Olá, Cris, boa noite. Boa noite, Kina e Simeão. Vamos às outras notas que marcam a atualidade no dia de hoje. A Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher destacou hoje a aposta do Estado numa sociedade de inovação tecnológica. A Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade vive uma situação financeira preocupante, marcada por uma dívida muito alta dos seus clientes, que está avaliada em 200 mil milhões de kwanzas. As áreas do Zango 1 e da urbanização Vida Pacífica em Viana estão na iminência de ficar privadas do fornecimento de energia na sequência da vandalização de 4 postos de transporte de energia elétrica localizados no interior da Zona Econômica Especial. O país recebe pela primeira vez em dias seguidos 2 navios cruzeiros com mais de 500 turistas que escalam hoje e amanhã. Hoje chegou o navio Azamara com 500 passageiros e amanhã chega outro com 537 turistas a bordo. Kina e Simeão é um ponto e vírgula a partir da redação Girassol. Continuação de bom trabalho. Obrigada, Cris. Ora bem, cólera ameaça milhões de crianças na África Oriental e Austral, alerta a Unicef. O momento é para a atualidade internacional e junta-se agora a nós a Janete Meio-Dia para o desenvolvimento deste e outros assuntos. Olá, Janete, boa noite. Boa noite, Kina e Simeão. Boa noite a si que nos acompanha. O Unicef alertou esta sexta-feira que a cólera está a ameaçar a vida de milhões de crianças nas regiões Oriental e Austral de África. O órgão das Nações Unidas afirmou que 11 países nessas regiões estão a sofrer um surto extremamente preocupante, com mais de 67 mil casos identificados e um número de mortos acima dos 1.700. Água e saneamento básico deficientes, clima extremo, bem como conflitos contínuos e os sistemas de saúde fracos estão a contribuir para agravar a situação. Acompanhe a seguir outras notas internacionais. O Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados manifestou-se muito alarmado com os violentos confrontos entre grupos armados e forças governamentais que têm forçado milhares de pessoas a fugirem das suas casas na República Democrática do Congo. Nesta quinta-feira, o porta-voz do Exército do Congo, na cidade de Beni, disse que 36 pessoas foram mortas no leste da República Democrática do Congo pelas forças aliadas, um grupo com ligações ao Estado Islâmico. A mesma fonte disse que os extremistas queimaram algumas casas de moradores da área e que várias pessoas ficaram feridas no ataque. A Organização Meteorológica Mundial alertou que a tempestade tropical Fred pode voltar a atingir a costa da África Austral entre sexta-feira e sábado desta semana. A porta-voz da organização, Clary Nunes, disse em Genebra, na Suíça, que esta é uma má notícia porque a chuva será mais forte. Null disse que a tempestade provavelmente causará chuvas extremas em grande parte de Moçambique, bem como no nordeste do Zimbábue, sudeste da Zâmbia e Malawi. Chuvas fortes provocadas pelo ciclone Yaku no Peru atingiram várias pessoas daquele país sul-americano nesta quinta-feira. Os moradores da cidade de Paita atravessaram e flutuaram nas águas da enchente e o acesso de carros foi interrompido. Milhares de pessoas foram afetadas pelas enchentes. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia e Hidrologia do Peru, a chuva deve intensificar-se em La Liberdade, Lima e Ancash nos próximos dias. 8 pessoas morreram e várias ficaram feridas durante um tiroteio no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, em Hamburgo, no norte da Alemanha. As autoridades confirmaram que o autor do tiroteio, que atingiu um feto de 28 semanas, é um cidadão alemão de 35 anos e está entre as vítimas fatais. A polícia garantiu que está a investigar os fatos para determinar a motivação do incidente, mas descartou a hipótese de ser um ataque terrorista. O presidente da China, Xi Jinping, garantiu nesta sexta-feira mais um mandato de 5 anos, o seu terceiro, à frente dos destinos da segunda maior economia do mundo. Quase 3 mil membros do Congresso Nacional do Povo votaram unanimemente no Grande Salão do Povo a favor de Xi Jinping, que concorreu sozinho num processo de votação que durou cerca de 1 hora, tendo durado a contagem eletrônica dos votos 15 minutos. Nos próximos dias, as autoridades aprovadas pelo presidente chinês devem ser nomeadas ou eleitas para ocupar os cargos mais importantes do gabinete.
Está contada a atualidade internacional. Kina Santos e Simeão Mundula, boa noite. Boa noite, Janete. Meu dia, contamos contigo. Ora, e seguimos para o Japão. Brincadeiras anti-higiênicas nos restaurantes estiveram na base da detenção de 3 jovens. Aconteceu depois de vídeos com gestos indecorosos que envolvem o famoso sushi terem viralizado nas redes sociais. As pessoas foram detidas na região de Aichi. Segundo a polícia japonesa, trata-se de um adolescente de 15 anos e 2 jovens de 21 e 19. Eles foram acusados de obstrução de negócios contra um grande restaurante da rede Kura Sushi, que recebeu muitas queixas de clientes depois que os vídeos com as ações anti-higiênicas viralizaram na internet. Neste vídeo é possível ver uma das cenas. Um dos integrantes do trio tira um pedaço de sushi de um prato e coloca-o inteiro na boca antes de beber o molho de soja. Foram vários vídeos gravados. A ação dos jovens obrigou os funcionários do restaurante a realizarem uma limpeza de emergência, o que dificultou a operação normal do restaurante, segundo as autoridades. As detenções são as primeiras do caso, que provocou indignação no Japão, um país conhecido pelos seus padrões de higiene e limpeza. Promoção de comércio e investimento económico. Angola participa em abril, nos dias 23 e 24, numa importante cimeira que terá lugar em Londres. Para o evento, Angola é um dos 24 Estados convidados pelo governo britânico. A visão da organização é de dinamizar o processo de criação de novos empregos. Angola foi convidada pelo Reino Unido a participar numa cimeira em Londres que vai decorrer entre os dias 23 e 24 de abril deste ano. O objetivo da cimeira é promover o comércio e investimento econômico em África, anunciou nesta quinta-feira o governo britânico. Vão participar, para além de Angola, 23 estados africanos convidados pelo Reino Unido. O executivo britânico informou ainda que o encontro pretende reforçar as parcerias anglo-africanas para criar empregos e crescimento, apoiar o talento britânico e africano em setores como as finanças, tecnologia e promover o empreendedorismo feminino. Esta é a segunda cimeira deste tipo, depois de uma primeira edição em 2020, a qual se seguiram 2 conferências em 2021 e 2022, realizadas de forma virtual devido às restrições de viagens relacionadas com a pandemia da Covid-19. Regresso das notícias no Girassol Jornal. Seguimos com o especial Março. Hoje trazemos a história de superação de Madalena das Neves. Uma mulher que padece de deficiência visual e que nem por isso para de lutar. Com várias batalhas já vencidas, Madalena brilha hoje como professora no ensino especial. Está de manhã, levantam para ir para a escola. Por ironia do destino, ela perdeu a visão aos 4 anos de idade. Situação muito difícil para uma criança. Hoje, ela revela que aprendeu muito com a vida. Aprendeu a amar e a não desistir das lutas. Aprendeu a recomeçar na derrota, a reiniciar as palavras e pensamentos negativos. Vaidosa, inteligente, competente e motivadora. É dessa forma que é descrita. Madalena das Neves, professora do ensino especial há mais de 12 anos. É licenciada em Relações Internacionais e é representante da juventude com deficiência visual a nível da África Austral. Uma mulher forte que nem mesmo a perda da visão conseguiu lhe parar. As famílias que têm pessoa com deficiência e que pensam pelo facto de ser pessoa com deficiência não pode fazer nada, é mentira. Consigo cuidar da minha casa, consigo orientar, porque tive uma base bem sólida, aprendi mesmo de facto. Vamos para a escola. Na impossibilidade de ver, ela desenvolveu alguns sentidos, como a intuição
e, principalmente, a capacidade de observar com o coração. Apesar da sua condição, ela tem o total domínio do seu lar. Sou mãe, tenho 4 filhos, todos eles lindos e muito extrovertido. Mas sempre que chego em casa, eu gosto de estudar com eles, de pôr na mesa, estudar. Que ela continue essa mulher que ela é no ramo do trabalho, da escola, como dona de casa. A mamãe gosta muito de cozinhar, que sempre que ela cozinha nos brinda com os pratos dela mundiais. Para ela, a Escola 679, na centralidade do Zango 8000, tornou-se a sua segunda casa. Partilhar o conhecimento é a sua maior paixão. Já postei fotografia, José Carlos? Então, nossa aula de hoje é praticamente isso, para falar sobre a importância dos frutos. Desde então, eu tenho mesmo essa veia de ensinar. Hoje estamos aqui para podermos transmitir aqueles conhecimentos que nós aprendemos aos nossos alunos e não só. Mais do que partilhar o seu conhecimento, ela é uma mola impulsionadora dos direitos humanos. Com a sua energia positiva, ganhou o respeito dos seus colegas. Senhora Madalena, estamos a falar de alguém cheio de competência e tem desempenhado um papel fundamental nessa escola e não só. Ela necessita de um lugar ao sol e de mais destaque na sociedade. Ela enfrentou muitos obstáculos para continuar a vencer na vida. Eu fui me superando e, graças a Deus, estudei em tempo útil, terminei e recebi o meu canudo. O apoio dos seus pais foi a base para erguer a cabeça. Gostava muito que nesta hora o meu pai estivesse aqui para poder ver, porque ele deu-me muita força e muitos conselhos. Tem fases da vida, quando estamos a estudar, você às vezes vê, estou cansada, não está a dar, vou parar. Mas eu tinha sempre aquelas palavras do meu pai na mente, que tinha que continuar. 1 e o 2 é a letra B. Ela não é só um orgulho para a sua família, mas também para toda a sociedade angolana. Mais atenção, não há humilhação. Assim está a terminar o Girassol Jornal edição de sexta-feira. Mais uma vez, obrigada pela companhia de sempre. Voltamos amanhã, à mesma hora. Estamos juntos.